Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, professor Paulo Ferreira, para a gente dar continuidade ao nosso assunto de introdução ao R, tá? E hoje nós vamos já fazer a introdução, né, permeando por matrizes, tá? Como definir uma matriz, como trabalhar uma matriz dentro do ambiente R, como fazer indexação, algumas operações matriciais, tudo aqui nessa aula, beleza? Então, prepara o teu caderno, prepara o teu notebook e bora pro vídeo. Bom, pessoal, então bora lá para nossa aula, né? Vamos falar sobre as matrizes, né? Na aula passada nós já vimos um pouquinho a respeito de vetor de caracteres, né? Vimos a respeito dos fatores, das expressões lógicas que também podem ser enxergadas como vetores, né? E os vetores mesmo que nós vimos na nossa aula de primeiros passos 2, tá? Então, muita coisa já deu para trabalhar e a matriz é só uma extensão de um vetor que a gente vai estar trabalhando para cá. Então, olha só, né? A matriz, o comando matriz que a gente vai estar utilizando para poder fazer as nossas continhas está aqui, né? É toda essa estrutura aqui do matrix, né? Aqui esse data, no geral, que você vai estar colocando é um vetor, tá? É um vetor, você está colocando bem aqui, vai ter que especificar nesse primeiro argumento o número de linhas, né? No segundo, terceiro argumento aqui o número de colunas, tá? Se você quer que preencha por linha ou por coluna, tá? Então esse by row igual a false aqui quer dizer que ele vai fazer por coluna o preenchimento. Se você colocar o true, quer dizer que ele vai fazer por linha o preenchimento desses dados que estão disponíveis aqui, tá? Então, esses são os argumentos que nós temos da nossa função matrix dentro do R. Então, bora ver um exemplo aqui, né? Eu peguei um vetor aqui, tá? Isso eu peço que você compile no seu console. Nós vamos fazer essa ideia, como eu fiz, igual nós fizemos na aula passada. Algumas vezes eu vou lá para o RStudio, outras vezes não vamos ficar aqui. Mas entenda, né, que aqui é como se eu tivesse o meu script e esse resultado aqui é como se eu tivesse compilado do script para o console. Está aqui o resultadozinho, tá? Então, faça esse exercício, né? Vá escrevendo no seu script esse código que está aparecendo aqui, né? E depois compile que vai aparecer exatamente essa matriz, tá? Então, observe, né, que eu tenho aqui o xvec, né, que é o meu vetor. Esse aqui é justamente o objeto que vai dentro desse meu argumento data, né? Eu estou especificando aqui nrow, que é o número de linhas, igual a 2, ncol, que é o número de colunas, igual a 3, e o byrow igual a true, tá? Então, eu estou aqui colocando uma opção dele fazer o preenchimento por linha. O vetor, né, que nós temos aqui é exatamente esse, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E o que eu estou pedindo para ele fazer é coloque esse vetor no formato de matriz em 2 linhas e 3 colunas. Beleza, coloca isso por linha. Então ele vai colocar esse primeiro, o segundo, o terceiro, ele vai quebrar bem aqui, né? Porque já chegou no número de colunas, que é 1, 2 e 3, tá? E esses outros 3 elementos ele vai colocar na linha seguinte, tá? No vetor na linha seguinte. Então tá aqui, eu chamei de matriz A, né? Eu atribuí para um objeto A e eu pedi esse A, dei um Ctrl Enter, tá? E ele apresentou essa matriz para mim. Então, uma vez que você definiu uma matriz, né, você pode fazer o uso de várias funções aqui dentro do R. A primeira, né, é a função dim, que retorna a dimensão dessa matriz. Então, ela vai retornar para você aqui. Sempre vai ser um vetor com 2 elementos, em que nesse primeiro cara aqui é o número de linhas, tá? E nesse segundo carinha bem aqui é o número de colunas, tá? Sempre vai ser assim uma função bem legal para a gente poder trabalhar. Uma outra função legal também que nós temos, a gente pode usar tanto numa matriz que já é existente, ou a gente pode criar uma matriz a partir dela, né, através da função diag. Então, por exemplo, ela cria uma matriz diagonal ou ela extrai a diagonal principal de uma matriz, né? Então, eu tenho aqui no caso uma matriz quadrada, uma matriz 3 por 3 e eu passo o vetor para ele. Olha, diag desse vetor de 1 até 3 aqui. Ele cria uma matriz diagonal para mim, né? Em que abaixo e acima da diagonal principal são cheiras de zero. Funções rbind e cbind. Essas funções são super legais. Eu gosto pra caramba delas. Uso muito, né, na parte de organização de dados, de programação mesmo, né? Eu uso pra caramba. Então,
se eu tenho dois vetores, um x e um y aqui, né, e eu quero juntar esses vetores para formar uma matriz. Poxa, professor, mas não era só botar, concatenar y e x, e aí pedir para ele dividir em três colunas, ou então em duas colunas e três linhas, não era a mesma coisa? Só que essas funções você não precisa chamar matriz, né? Você só diz para ela, olha, combina para mim, concatena para mim, né, duas colunas ao lado. Então, esse cara é da primeira coluna, tá? E esse cara aqui da segunda coluna. Quando você dá o Ctrl Enter, vem para cá, tá? Assim como eu posso concatenar em colunas, eu posso concatenar em linhas, ou seja, eu vou ter dois vetores, eu vou botar sempre os vetores um embaixo do outro, né? Então ele está concatenando em linhas, como está aqui. A diferença de um para o outro é que eu estou colocando, não empilhando eles, mas botando os vetores, né, um embaixo do outro aqui, sempre formando uma ideia de matriz. Então observe que o objeto, né, que a gente vai ter aqui, né, nesse formato de função, ambos são ter matrizes, óbvio, com ordem diferentes, tá? Mas são duas matrizes que ele vai tá rodando para a gente. E aí a gente pode misturar vetores com matrizes, né? Então, por exemplo, eu posso misturar aqui, né, esses vetores bonitinhos aqui. Eu tenho x, né, que é um vetor. Eu tenho minha matriz B, que é uma matriz diagonal, né? Eu posso juntar, eu posso concatenar a matriz B com o vetor x, né? Um do lado do outro em termos de coluna, concatenando coluna. Então, observe, está aqui minha matriz B, né? Toda ela aqui e bem aqui, ó, o meu vetor x que eu estou juntando ele ali, né, na minha matriz B. Assim como também, ao invés de colocar ao lado, eu posso colocar embaixo usando a função rbind, tá? Então eu tenho a função cbind para concatenar em colunas, rbind para concatenar em linhas, tá? E eu posso tanto fazer, né, a concatenação entre vetores, matriz e vetores e somente entre matrizes. Vai dar certo, vai organizar do mesmo jeito, tá? É bem tranquilo de resolver isso, dá para trabalhar bem legal. Indexação. A indexação aqui, né, da matriz é diferente um pouquinho, né? A sintaxe no caso de vetor, né, só para a gente lembrar, a gente tinha um vetor A, né, que eu tinha uma indexação no colchete. Eu só tenho uma posição para ir buscar. Na matriz não, na matriz é diferente, porque eu tenho a primeira aqui que está relacionado, o meu I é com a linha, e a segunda é com, né, o meu J aqui que representa a coluna. Tá? Sempre vai ser um IJ, é a mesma notação que a gente vê nos livros de álgebra linear, né, uma matriz IJ representando um elemento da matriz que nós temos aqui, é a mesma ideia. Então, por exemplo, se a gente tem uma matriz A aqui, que foi aquela mesma matriz que eu, né, armazenei anteriormente aqui numa atribuição. Então, se eu peço o indivíduo, o elemento aqui na linha 1 e na coluna 2, ó, linha 1, coluna 2, então eu tenho exatamente esse cara aqui, que é o elemento 2. A gente pode continuar brincando, né? Daquela matriz eu posso pegar somente as colunas 1 e 2 e deixar todas as linhas. Tá? Então eu estou pegando todas as linhas e somente pegando a coluna 1 e 2. Observe que o resultado é uma matriz. Tá? Então, mas eu tinha uma matriz lá, agora eu tenho uma outra matriz. Dá para fazer isso? Dá para trabalhar. Você consegue atribuir isso aqui também a um novo objeto. Você pode chamar de B, por exemplo. Sempre com letras maiúsculas, tá? Né, para representar matriz, ou alguma anotação que represente matriz. Tá? Eu posso pegar somente a linha 1 e todas as colunas. Observe que daqui para cá, né, como eu peguei só uma linha, tenho como resultado um vetor. Tá? Então, observe que a gente consegue ter uma relação de matriz com vetor, vetor com matriz o tempo todo aqui no R. Bom, então vamos ver algumas operações com matrizes aqui. Tá? Eu vou ter duas matrizes, né? E eu vou trabalhar aqui com vocês as operações mais tranquilas que nós temos. No caso, seria a soma elemento-elemento, subtração elemento-elemento, produto elemento-elemento, divisão elemento-elemento. Tem também o produto matricial, a inversa, né? Que são as duas situações bem mais diretas que nós temos, tá? Bem mais usuais. Então, por exemplo, eu tenho duas matrizes aqui, né? Eu tenho uma matriz 2 por 2 e uma matriz 2 por 2 também nesse formato aqui. Esses aqui são os elementos, tá? A soma dos dois elementos aqui, ó, aqui, né, de A e de B vai dar essa matriz, que é a soma elemento-elemento. Então, eu vou pegar o elemento da matriz A, né? Eu tenho minha matriz A bem aqui, né? Ela é o quê? Ela é o 3, né? E o 5, 2,
e 3. Observe que eu não botei o by row, tá? Não botei o by row igual a true, então o default dele é falso, né? E eu vou somar aqui, né, com essa outra matriz aqui, ó, 1, 0 e 1, tá? Então, a soma ela é feita elemento a elemento. Ou seja, eu vou pegar esse carinha aqui, ó, e vou somar com esse. No caso, esse cara aqui vai dar 4. Esse carinha com esse que vai dar 2. Esse carinha com esse que vai dar 6. Esse carinha com esse que vai dar 4. Pronto. Então, é uma operação elemento a elemento, né? E a gente já está acostumado a fazer, só que agora dentro do contexto de matriz. A mesma ideia, pessoal, vai girar em torno desse cara aqui. Se você tem um produto aqui, né? O resultado eu vou colocar aqui embaixo, né? Então, é 3 vezes 1, que é 3, é 2 vezes 0, que é 0, é 5 vezes 1, que é 5, é 3 vezes 1, que é 3. Pronto. Aqui é a sua matriz feita elemento a elemento. O problema é quando a gente quer fazer um produto matricial, tá? No produto matricial, eu não posso usar simplesmente aquele asterisco. Não posso, porque aquele é o produto elemento a elemento, tá? Então, eu tenho que usar uma outra estratégia aqui, que é o operador produto matricial, que é o asterisco entre porcentagens, tá? Então, se eu pegar aquelas duas matrizes e se eu faço o produto aqui entre elas, né, o resultado vai dar diferente, né? Se a gente voltar aqui, ó, olha só, o que eu tinha aqui como resultado 4, 2, 6 e 4 não é a mesma coisa de 5, 2, 8 e 3, tá? Porque o outro produto matricial, né, como é que a gente faz? Linha por coluna, né? Então, eu vou fazer o produto dessa linha aqui por essa coluna, somo todo mundo, mas aí eu vou para outra linha, tal, faço por linha por coluna. Aquele formato que a gente já está ambientado, né, lá da álgebra linear. Tá? Então, óbvio que o resultado vai ser diferente. Tomar muito cuidado com isso. Isso, muitas das vezes, né, se não dá erro no programa, você vai encontrar resultados malucos aí. Tá? Às vezes não encontra a resposta correta. Fica atento nesse tipo de situação. Inversa matricial. Né? A inversa de uma matriz A, né, é como se você estivesse enxergando a matriz A. Eu quero, né, um B aqui, que é 1 sobre A, né? Nós não temos a questão da divisão para matriz, a gente tem a inversa, né? E isso aqui é feito dessa forma. Então, é como se você estivesse fazendo desse jeitinho aqui, usando essa função solve. A função solve é muito legal, dá para trabalhar bacana, né? A inversa de matriz, tá? E ela vai soltar a inversa para você aqui, né? Uma vez que você atribuiu ou só pediu esse resultado, tá? Uma função solve resolve bem legal para você. A gente pode também ter um produto matricial, né, entre vetores, linha, vetor coluna, né, vetor com matriz. Dá para fazer tudo isso. Então, eu vou pegar aquela mesma matriz que eu tenho lá, que eu te peguei lá atrás, né? Então é essa matrizinha bem aqui, né, que nós temos aqui, que é o 3, 5, o 2 e o 3, ó, né? E aqui eu tenho um vetor x, tá? Que é 1 e 2. Então, na verdade, eu só estou fazendo um produto matricial entre eles aqui, né? Tem que tomar cuidado quem quer tá na linha e quem está na coluna, porque quando a gente faz o produto assim, né? Eu tenho dimensões diferentes, tá? A gente sempre tem que lembrar aquela regrinha lá, né? Que o mesmo número de colunas, né? Na matriz, na primeira matriz tem que ser o mesmo número de linhas, né? Da segunda matriz. Bom, ou seja, se você observa aqui, né, se você tem esse vetor aqui, então provavelmente ele está entendendo como sendo um vetor linha 1 por 2. Esse A é uma matriz 2 por 2. Por 2. Então, 2 com 2, o resultado é uma 1 por 2. Está aqui. Tá? Aqui, se você troca a ordem matricial, você tem 2 por 2, né? E aqui 1 por 2, tá? Já fica complicado. Então, provavelmente o R, o que ele está fazendo? Né? Ele está mudando a ordem desse cara aqui, transformando esse cara num vetor coluna, tá? Então, aqui, ó, vai ser uma coisa, ó, 2 já fica certinho, né? 2 e 2 vai ser uma coisa 2 por 1, 2 por 1. Tá? Então, dependendo da situação, o R pode trabalhar ou como sendo um vetor linha ou como sendo um vetor coluna, tá? Dependendo da situação que você se encontre.
Nós temos que tomar cuidado com a ordem, porque observe que os resultados vão dar diferentes, tá? Então, fica atento nisso, para você não ter problema lá na frente. Então, a transposta, né, para realizar a transposta de uma matriz aqui, simplesmente você vai usar a funçãozinha T, né, na matriz que você tem. Isso serve tanto para vetor linha, vetor coluna, tá, quanto para matriz, e vai funcionar bem legal. Então, o que era coluna passa a ser linha, né, nos dois casos aqui, tá? E, né, a gente tem que lembrar daqueles detalhezinhos de álgebra linear que também funcionam aqui. O número de linhas de uma matriz A no produto matricial tem que ser o mesmo número, na verdade, o número de colunas de uma matriz A, né, tem que ser o mesmo número de linhas numa matriz B, isso para multiplicação. Então não vai funcionar, tá? Exemplo de um problema disso, olha, eu peguei aqui esse A e multipliquei pelo transposto dela. O R já faz isso para a gente automático, ele já adequa a organização se você está passando um vetor, como eu expliquei no slide anterior. Se você troca a ordem da matriz aqui, então, por exemplo, é um 2 por 2 que ele tem aqui. Para dar certo aqui, se eu estivesse multiplicando somente por x, que é o meu vetor, no caso aqui, meu vetor coluna, que seria um 2, né, por 1, quando você usa a transposta, você troca a ordem, né? Você troca a ordem aqui e aí fica 1 por 2. Esses caras são não conformes, né? Então ele está dizendo assim, olha, argumentos não conformes. Então quer dizer que eu tenho essa condição aqui do produto matricial não foi satisfeita. A gente também tem algumas estruturas para trabalhar com vetores aqui, para matrizes, perdão, né? A gente consegue organizar aquelas ideias de expressões lógicas para cá também, tá? Então, por exemplo, is a vector, is.vector, né? Aí ele vai perguntar para x se é um vetor. X a gente viu no slide anterior, né? A gente pode voltar aqui, aqui, x é um vetorzinho, tá? Tá perguntando se é um vetor. Beleza, é um vetor, true. Aí tá perguntando is.matrix, x é uma matriz, ele vai dizer que é falsa. Mesma coisa para matrizes, né? Essas expressões lógicas são bem legais, né? E como eu comentei na aula passada, dá para utilizar direto aqui sem problema algum, tá? A gente tem também aqui, no caso para matrizes, se é um vetor falso e se é uma matriz verdade, né? É o que é o esperado. A gente pode transformar também um vetor numa matriz e vice-versa, tá? Não tem problema algum. Então, as funções s.matrix, esse cara que eu vou transformar numa matriz, apesar de que quando eu for manipulá-lo dentro, na verdade, vou fazer uma manipulação dele com uma matriz, ele já se adequa para mim num vetor linha ou numa matriz coluna, né? Na verdade, vetor linha e vetor coluna, né? Já se adequa normalmente. Mas se você quiser truncar já a dimensão dele, deixar ele tudo certinho, né? Pode armazenar esse cara aqui, né? Por exemplo, numa matriz x aqui, por exemplo, x.matriz. Tá? É uma situação. Pode fazer isso que vai organizar direitinho, tá? Ou o inverso. Eu tenho uma matriz que eu transformar num vetor, né? Então observe que aquele vetor que eu passei lá para construir a matriz A, quando eu uso a função s.vector, eu volto para ele, tá? Então dá para ir, dá para voltar. Se eu construir com vetor, eu volto para aquele mesmo vetor. Ou se eu tenho uma matriz que eu construí na mão, eu posso ter ela no formato de vetor também, usando a função s.vector. Então, algumas funções super úteis, não vimos todas aqui, mas servem, né, com o intuito de trabalhar com matriz, né? Determinante de uma matriz A, aqui eu posso ter uma solução de uma equação, né, para determinação dessa incógnita. A inversa da matriz, que usa a função solve também, né? Inversa generalizada vai precisar do pacote mass. Autovalores, autovetores, uma matriz A, decomposição de Cholesky, diagonal, cria uma diagonal, uma matriz de identidade, se eu usar o argumento N aqui, se eu pedir aqui o diag de A, né, ele retorna os elementos da diagonal principal. Se eu passar um vetor aqui, ele cria uma matriz diagonal para mim, né? Existem umas funções que são muito legais, são as funções, a sua família de funções apply, né? Eu vou mostrar isso nas aulas seguintes, assim que eu terminar a lista, né, eu volto para falar delas, elas são bem legais, elas são muito úteis para fazer resumo de estruturas matriciais e coisa extra. Tá? RBind, CBind, dimensão, número de linhas e colunas, observa que isso aqui são funções que são fora dos argumentos da função matriz, né? Nome das linhas, das colunas, nome das linhas, nome das dimensões, então tem uma série de funções que dá para trabalhar
com matriz. Beleza? Então é isso, né? Treina essa parte de matriz, organiza, compila direitinho. Se tiver algum problema, escreve aqui no comentário para mim, professor, tive um problema assim no código tal, 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 não rodou, era para dar isso, deu isso, tudo e tal. Escreve, né? Vai ser um prazer te dar um help aí, né? E alimentar essa discussão acerca do código. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês fiquem tudo bem, todos bem, e até a próxima. Até mais.